Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Muito bem, primeiro transtorno da personalidade específico do capítulo que a gente vai ver é o transtorno da personalidade paranoide, que faz parte do grupo A, que correspondem ali aos indivíduos um tanto quanto esquisitos, excêntricos e que compartilham algumas características como essa, na descrição ali do funcionamento da personalidade. Bom, quais são os critérios diagnósticos, então, para um transtorno da personalidade paranoide? No geral, eu já mencionei a característica geral ali na introdução, mas aqui especificamente, o indivíduo ele tem um padrão de desconfiança e de suspeita difusa dos outros, de modo que as suas motivações sempre são interpretadas como malévolas, que surge no início da vida adulta e está presente, então, em vários contextos, e ele precisa ter pelo menos 4 ou mais dos seguintes critérios. Nós temos 7 critérios, ele precisa ter no mínimo 4. Primeiro, suspeita sem embasamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado ou enganado por outras pessoas. De novo, suspeita sem embasamento suficiente, tá? E aquilo é uma certeza absoluta para ele. Preocupa-se com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou da confiabilidade de amigos ou sócios. Ele reluta em confiar nos outros devido a medo infundado de que as informações serão usadas maldosamente contra si. Esses indivíduos têm muitas dificuldades em se vincular num processo psicoterápico quando eles acessam o serviço, tá? Se um dia acessar, entendam que se vincular a esses indivíduos é bastante desafiador para o terapeuta, até porque, como uma característica básica de funcionamento deles, eles relutam a se vincular, tá? Eles percebem significados ocultos, humilhantes ou ameaçadores, tá? Em comentários ou eventos benignos. Então, às vezes, não tem nada a ver. E aí ele interpreta aquilo como se fosse algo pessoal ou algo contra ele, né? Nesse sentido. Guarda rancores de forma persistente. Então, assim, ele tem um caderninho do vacilo que ele não abandona de jeito nenhum. Então, ele não perdoa insultos, injúrias ou desprezo, tá? Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos pelos outros e reage com raiva ou contra-ataca rapidamente, tá? Tem suspeitas recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade também do cônjuge ou do parceiro sexual. Aqui a gente vai falar especificamente depois, né, no que diz respeito ao diagnóstico diferencial, mas nós temos o transtorno delirante, que também se assemelha a algumas dessas questões, e aí, por isso, esse olhar clínico apurado acerca das diferenças importantes entre um e outro transtorno para que se faça aí um diagnóstico correto, tá? O diagnóstico, então, ele não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, um bipolar ou depressivo, ou outro transtorno psicótico, e a gente vai excluir também os efeitos fisiopatológicos de substâncias e condições médicas. E, se os critérios são atendidos antes do surgimento da esquizofrenia, a gente vai acrescentar pré-mórbido, ou seja, transtorno da personalidade paranoide, entre parênteses, pré-mórbido, e depois a esquizofrenia na hora de se fazer o registro das psicopatologias, tá? Algumas características associadas, então. Então, aqui não são critérios diagnósticos, tá? É diferente. As características associadas são características que facilitam o entendimento do funcionamento daquele indivíduo, tá? Então, eles geralmente são indivíduos de muita dificuldade para se conviver, tá? Tem muitos problemas no relacionamento com as outras pessoas, são desconfiados e a hostilidade excessiva expressam sob a forma de argumentação ostensiva, eles se queixam demais, ou ainda tem uma indiferença com uma hostilidade importante. Eles demonstram uma labilidade afetiva também, com predomínio das expressões mais hostis, obviamente, teimosas e sarcásticas. A natureza combativa e desconfiada pode provocar uma resposta hostil nas outras pessoas. Então, o fato deles funcionarem dessa maneira,
dessa maneira mais incisiva e predatória, acaba respondendo de forma com que o outro revide, né, ou se defenda, ou qualquer outra coisa também com hostilidade, e isso faz o quê com aquela ideia que ele tinha? Reforça que as outras pessoas são hostis, que as outras pessoas são malvadas e assim sucessivamente. Visto que eles carecem de confiar nas outras pessoas, eles precisam ter um grau muito alto de controle sobre as que estão ao seu redor, tá? Frequentemente eles são muito rígidos, críticos em relação às outras pessoas, muita dificuldade de trabalhar em grupo, tá? Embora eles mesmos tenham grande dificuldade de aceitar as críticas. Eles criticam muito, mas têm muita dificuldade em aceitar as críticas. Podem culpar as outras pessoas pelas deficiências ou inabilidades que eles tenham, assim como todos os transtornos da personalidade, né? Há uma terceirização de responsabilidade aqui. Devido a essa rapidez no contra-ataque em resposta às ameaças que eles acabam percebendo ao seu redor, podem ser contestadores e frequentemente se envolverem ali em disputas judiciais, inclusive. Eles buscam sempre confirmar essas ideias negativas, e as situações com as quais eles se deparam, atribuindo motivações sempre maliciosas às outras pessoas, as quais muitas vezes são projeções dos seus próprios temores, daquilo que eles de fato temem. Eles podem apresentar também fantasias irreais e disfarçadas de grandeza. Eles estão frequentemente ligados a questões de poder e tendem a desenvolver estereótipos negativos dos outros, em especial aqueles grupos populacionais que muitas vezes são diferentes dos seus, tá? Muitas vezes eles são atraídos por formulações muito simplistas do que diz respeito ao mundo, e eles costumam se precaver de situações ambíguas. Eles podem ser vistos como aquelas pessoas mais fanáticas e até mesmo formar cultos ali, grupos de pessoas que acabam compactuando e compartilhando dessas ideias paranoides que eles apresentam, tá? Bom, o desenvolvimento e o curso. O indivíduo pode dar sinais desse transtorno na infância, então isso pode acontecer na infância e na adolescência, como indivíduos muito solitários, com relacionamentos ruins entre os pares, uma ansiedade social importante, um baixo rendimento escolar e o indivíduo que tem uma hipersensibilidade interpessoal, então se dói por tudo, né? Se magoa por tudo e, enfim, tem algumas características que justificam, né? Indivíduos que têm esse transtorno, geralmente, quando eram crianças e adolescentes, apresentavam essas características. No início da adolescência, está associado a uma história prévia de maus tratos na infância, sintomas mais externalizantes, bullying e aparecimento de agressão interpessoal, então, nos adultos. Aqui, alguns diagnósticos diferenciais, e depois eu vou falar também de algumas comorbidades, ou seja, de quais transtornos se acoplam mais facilmente à personalidade paranoide, tá? Aqui, como que a gente faria essa diferenciação dos outros transtornos mentais com sintomas psicóticos? Até porque essa paranoia, né, essa desconfiança, esses delírios, podem ser vistos em outros transtornos, psicóticos. Então, o transtorno da personalidade paranoide, ele se distingue do delirante, que eu mencionei no início do episódio, da esquizofrenia e do transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, pelo fato de serem todos caracterizados por um período de sintomas psicóticos persistentes, tá? Para que seja feito um diagnóstico adicional de personalidade paranoide, o transtorno da personalidade ele deve estar presente antes do aparecimento dos sintomas psicóticos e deve também permanecer aparecendo depois da remissão dos sintomas psicóticos, tá? Então essas são características basais. Então esse funcionamento de personalidade ele aparece antes dos sintomas psicóticos e também depois que eles se remitiram. Quando o indivíduo tem um transtorno mental persistente, que foi precedido por um transtorno da personalidade paranoide, ele também deve ser registrado, seguido de pré-mórbido, então, entre parênteses, tá legal? Bom, como que a gente diferenciaria de uma mudança de personalidade devido a outra condição médica? Aqui, o transtorno da personalidade paranoide se distingue dessa mudança porque os traços aparecem
vem ali de uma consequência fisiológica direta de uma outra condição médica. Então, fica muito claro que dentro da etiologia, né, do tempo ali, dessa linha do tempo, temos ali o que acontece da condição médica e depois disso a alteração da personalidade. Então, aqui a gente não tem um transtorno da personalidade, a gente tem uma mudança da personalidade devido a outra condição médica. Transtornos por uso de substância, então aqui o transtorno da personalidade paranoide, ele vai se distinguir dos sintomas que podem desenvolver em associação ao uso persistente de substância, assim como da condição médica, aqui nessa linha do tempo a gente vai precisar considerar o uso de substâncias e entender se esse funcionamento ele só é resposta à intoxicação ou abstinência de uma determinada substância ou se é uma característica duradoura ali do funcionamento de personalidade. Outros transtornos da personalidade e traços de personalidade, né? Então, aqui, outros transtornos da personalidade podem ser confundidos com o paranoide, visto que eles compartilham de algumas características. Então, é importante a gente distinguir esses transtornos, tendo como base as diferenças e também os aspectos característicos de cada um. Se o indivíduo ele tem aspectos de personalidade que atendam os critérios para mais de um transtorno da personalidade, além, né, da personalidade paranoide, todos eles devem ser diagnosticados. A personalidade paranoide e esquizotípica compartilham traços de desconfiança, distanciamento interpessoal e ideação paranoide. Mas na esquizotípica, o indivíduo também tem outros sintomas que não tem no paranoide, como, por exemplo, pensamento mágico, experiências perceptivas incomuns, pensamento e discursos estranhos, então, uma coisa de poder ou uma coisa de questões sobrenaturais, né, que acabam embasando aqui a personalidade esquizotípica. No episódio de esquizotípica, eu vou falar um personagem que para mim, ele é a concretização da personalidade esquizotípica como uma forma até pedagógica de explicar para vocês do que realmente consiste esse transtorno, mas eu não vou dar o spoiler agora. Vou esperar vocês no próximo capítulo para a gente falar da esquizotípica. Bom, indivíduos com comportamentos que atendam para esquizoide também são vistos como esquisitos, né? Excêntricos, distantes. Mas, em geral, eles não têm essa coisa meio paranoica de duvidar e de, né, achar que as pessoas têm razões ocultas. A tendência de indivíduos com personalidade paranoide de reagir aos menores estímulos com raiva, a gente acaba vendo também na personalidade border e histriônica. No entanto, esses dois transtornos não estão necessariamente associados a uma questão de desconfiança, né? E o border tem níveis maiores de impulsividade e de comportamentos autodestrutivos. Bom, indivíduos com personalidade evitativa também podem relutar em confiar nas outras pessoas, mas isso vem em decorrência do sentimento de vergonha e inadequação, e não necessariamente por medo de interações malvadas, que segundo o indivíduo possa existir. Embora esse comportamento antissocial possa estar presente em alguns indivíduos com personalidade paranoide, isso não é motivado por indivíduos que têm desejos de ganho pessoal ou de exploração, como a gente vê no antissocial, tá? Porque no paranoide eles até podem ter isso, mas buscando vinganças, tá? Aqui não para ganho pessoal, como a gente vê no antissocial. Bom, indivíduos narcisistas também podem ter desconfianças e retraimento social ou alienação que se originam primariamente dos medos de ter as suas imperfeições ou falhas reveladas. Bom, traços paranoides acabam sendo adaptativos, principalmente se esse indivíduo ele está inserido num contexto ameaçador, tá? O transtorno só deve ser dado quando esses traços são inflexíveis, mal adaptativos e persistentes, além também de causarem ali um prejuízo funcional ou um sofrimento subjetivo significativo, tá? Aqui eu listei algumas das comorbidades comuns que a gente pode encontrar com o transtorno da personalidade paranoide, principalmente a questões que se relacionam com o estresse. O indivíduo ele pode experimentar vários episódios psicóticos breves,
geralmente durando minutos ou até mesmo horas, muito breves mesmo. Em certos casos, ele pode surgir como antecedente pré-mórbido de um transtorno delirante ou de uma esquizofrenia. Ele também se acopla muito facilmente com transtorno depressivo maior, agorafobia, TOC, transtorno por uso de álcool e substâncias, e das personalidades que mais se assemelham ao transtorno da personalidade paranoide, ou seja, que tem maior risco de comorbidades, a gente está falando da esquizotípica, da esquizoide, que estão no mesmo grupo, mas também do narcisista, do evitativa e também do borderline. Tá legal? Então é isso. Ficou com dúvida? Não ficou claro alguma coisa? Deixa seu comentário aqui pra mim que eu vou adorar responder. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.